Campinas e suas histórias. Esse quadro fantástico que a gente tem de quinta-feira aqui para conhecer melhor a cidade onde nós estamos, onde você nasceu, né, Thalita? Sou campineira. Pois é, eu cheguei aqui já nesse século, né, no início do século, em 2001, mas tenho toda a curiosidade de conhecer a história de Campinas e quem não deixa passar nada de tudo que formou o que nós somos hoje aqui na cidade é o Sidney Rocha, professor de História, tá com a gente todas as quintas-feiras. Sidney, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde, Thalita, uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês. Você chegou aqui nesse século, mas a Thalita também, né? Recém-chegada aqui na cidade, porque, afinal de contas... Eu ri por isso, que eu falei, acho que eu também. Não, a Thalita não é do século passado, a Thalita é do milênio passado. Deixa ele achar que eu sou desse século, tô me achando jovem aqui. Você nasceu na maternidade de Campinas? E eu nasci na... Campineira raiz, né? Raiz, total, né? E também nasci na maternidade. Olha só. Campineiro raiz é assim, tem que nascer na maternidade de Campinas. Exatamente. Teve uma reportagem especial da Tayla Ramos, né, sobre o aniversário da maternidade, né? A gente falou aqui de várias pessoas que, né, tem essa origem campineira total. E hoje a gente vai falar dos padres históricos de Campinas, a Igreja Católica que foi espalhando, né, Sidney, as cidades, né? Por exemplo, tem a reza da primeira missa no Brasil, né? Que agora estão começando a questionar que não foi em Porto Seguro, seria lá no Rio Grande do Norte, mas nosso assunto é Campinas, né? Antes de entrar no assunto, deixa só eu te apresentar o meu ambiente aqui. Tá vendo essa montanha de livros aqui atrás? Cara, isso aqui é de uma riqueza, bem no centro de Campinas, esquina da Glicério com Bernardino de Campos. Aqui é o Centro de Ciências, Letras e Artes, guarda livros e documentos desde 1901. Uma instituição centenária. O piano que o Carlos Gomes tocava está na sala ali do lado. E é aberto à visitação, viu? O pessoal que quiser conhecer aqui. E é muito legal mesmo. Vale a pena a visita. Muito legal, muito rico. E é gratuito. Para fazer uma pesquisa. É gratuito. De graça. Foi feito para acolher as obras de Campinas e documentos referentes a Campinas. Daqui na minha frente tem a cadeira onde o presidente Campos Salles se sentava, era a cadeira da casa dele. É muito legal mesmo, é um prédio que pouca gente dá atenção, né? Agora deu uma restaurada do lado de fora, né? Tava pichado, tava feio, né? Pra ver a placa do CCLA tava meio complicado ali, agora tá mais fácil, né? Tá mais fácil. E o local aqui é de fácil acesso, viu? Para quem quiser visitar, é bem no centrão da cidade mesmo. Sim, vale muito a pena. E a gente vai falar, né, como nós começamos a falar da Igreja Católica, de padres que fizeram história aqui na cidade de Campinas. Por exemplo, eu que, quando falo de história, né, eu sempre coloco essa, viu, Thalita? Eu que sou do carnaval, há 2 anos a Escola de Samba Águia de Ouro homenageou o rádio e falava do padre Landel de Moura. Padre Landel de Moura, que foi o inventor do telefone sem fio, por consequência do rádio, né? Antes do lançamento oficial do rádio, ele passou por Campinas, Sidney. O padre Landel de Moura, ele inventou um aparelho, ele foi lá na Avenida Paulista, em São Paulo, e fez uma transmissão para 8 quilômetros de distância, emitindo e ouvindo o som com 8 quilômetros de distância. Então ele fez isso em 1893, foi 2 anos antes do Marconi ter inventado o rádio. E a gente acha assim, uma judiação essas coisas, porque nós brasileiros a gente vai ficando para trás, as obras que são desenvolvidas aqui no Brasil vão ficando para trás, né? Então tem gente por aí que acha até hoje que quem inventou o avião foram os norte-americanos. Não foi o Santos Dumont que morou aqui em Campinas. E o padre Landel de Moura, ele morou aqui em Campinas, ele ficou aqui coisa de 1 ano e meio a 2 anos, mais ou menos. Ele celebrava missas ali onde é a Igreja do Carmo. Onde é a Igreja do Carmo, que ainda já havia sido erguida ali, ou ela ficava na Praça da Frente, onde está o túmulo do Carlos Gomes, na Praça Bento Quirino? Aonde está o túmulo do Carlos Gomes, nunca houve uma matriz. Ali houve uma capela, uma igreja simples, com paredes de barro, coberta de palha, que foi usada para inaugurar a cidade de Campinas. Ali a gente vai falar do outro padre, que é o Antônio de Pádua, o Frei Antônio de Pádua, que veio para Campinas dar origem à nossa cidade. A Igreja do Carmo, eu falo onde é a Igreja do Carmo hoje, porque a primeira matriz de Campinas foi ali. Sim. E essa igreja ela foi demolida,
Ela foi construída em 1781, foi demolida, e a Igreja do Carmo é da década de 30. Essa atual foi construída, então, no século XX, né? Que fica ali na Praça do Carmo. Exatamente, aliás, onde fomos vizinhos, né? A antiga sede da CBN fica ali, né, Thalita? Mas, antes da gente falar do padre Antônio Vieira, eu queria saber uma curiosidade do padre Landel de Moura. Ele se recusou a fazer uma missa de 7º dia de um fiel, é? É fofoca, assim, eu não sei se eu conto, se não conto, porque fofoca é chato de ficar falando, né? Mas eu vou contar porque eu gosto de fofoca. Será que o ouvinte gosta de fofoca? Não sei, fala aí, gente, vocês gostam de fofoca? A gente conta mais aí, tem bastante. Conta essa aí. Quando for contar sobre o Orozimbo Maia, tem uma fofoca importante. Bom, o padre Landel de Moura, ele é muito arraigado à fé católica. E faleceu um rapaz aqui na cidade, Maximiano de Camargo, um capitão da Guarda Nacional, fazendeiro da região de Souzas, e um cara assim muito de bem com a vida, que todo mundo amava o cara. Ele passava pela rua cumprimentando todo mundo gostava dele, os operários gostavam dele, os fazendeiros gostavam dele, os ricos, os pobres, todo mundo gostava do tal Maximiano de Camargo. E ele ajudou muito a lutar contra a febre amarela. E esses caras que ajudaram no combate à febre amarela, eles precisam ser lembrados, porque era gente rica que podia ter fugido daqui, igual muitos fizeram. Ele ficou, cara, ele lutou, ele ajudou, ele preparava desinfetantes, coisas do tipo, para ajudar na desinfecção da cidade. E de tanto inalar aqueles gases dos desinfetantes, ele ficou doente e acabou falecendo, isso em 1896. Quando ele faleceu, houve uma comoção geral na cidade. Segundo o cronista Júlio Brito, o único sepultamento que alcançou tanta comoção popular, levou tanta gente para as ruas, foi o do Antônio Carlos Gomes, é o único que se compara com o dele. Então, no dia do sepultamento dele, não se achavam carruagens para levar as pessoas até o cemitério, porque já estavam lotadas. Dispensaram os trabalhadores mais cedo para que pudessem ir até lá se despedir dele, na cerimônia fúnebre. E toda uma cidade inteira foi. Ele era maçom. A loja Independência da maçonaria, aquela que fica na Campos Sales, foi também. E na hora da despedida levaram o estandarte da loja da maçonaria. O padre fez lá o ofício e tudo direitinho. Mas quando veio a missa do 7º dia, o padre não quis celebrar. O padre disse: não, meu amigo, é maçom, a gente não pode não, porque tem um problema da maçonaria, não sei como é que está hoje, mas historicamente tem um problema entre a maçonaria e a Igreja Católica. E aí o padre não quis celebrar a missa de 7º dia. Quem acabou fazendo uma homenagem, uma missa póstuma para o Maximiano foi a Igreja de São Paulo. Lá em São Paulo, o bispo fez uma missa de 30 dias de falecimento para o Maximiano de Camargo. E aqui gerou um debate muito grande na imprensa. O Bento Quirino, que era amigo dele, é engraçado que é tudo nome de rua, nome de praça, mas eram pessoas com sentimentos. O Bento Quirino era amigo dele, escreveu um documento no jornal, fazendo uma crítica. Comoveu toda a cidade essa situação, e de fato a igreja não quis fazer a missa de 7º dia dele, pelo fato de ele ser maçom. Olha só. E aí agora, Sidney, quais são aí as fofocas, as curiosidades do padre Antônio Vieira? Então, Padre Antônio Vieira, primeiro, tem uma rua no Cambuí com esse nome. Tem. A gente não deve confundir com aquele Padre Antônio Vieira famosão lá do Nordeste, que fazia discursos belíssimos e tudo. Esse nosso padre aqui, ele era chamado de Vigarinho de Campinas, um cara que merece as nossas palmas, porque ele tinha 24 anos de idade quando era padre aqui em Campinas, né, um menino, e se empenhou com muita força para conseguir construir a Santa Casa de Campinas. E ele, com a autoridade de padre que ele tinha, ele conseguiu frequentar todos os círculos sociais, levantou dinheiro, mobilizou toda a sociedade. Teve gente que emprestou mão de obra, teve gente que deu dinheiro. A Dona Maria Felicíssima de Abreu cedeu o terreno. E aí ele se esforçou bastante em construir o hospital. A Santa Casa, ela não foi construída para atender gente rica, foi construída para atender pobre e escravizado. O rico era operado em casa naquela época, mas vai operar o pobre aonde? Lá numa casa sem condição nenhuma? Operava e cuidava no hospital. E não satisfeito com isso, nos fundos ali da Santa Casa, ele criou um orfanato para meninas, porque o menino, 10 anos de idade, vai carpir uma grama, hein, meu amigo? Mas e a menina ia fazer o quê? Caía na prostituição quando ficava órfã. Então ele montou ali o Asilo das Órfãs, que é para acolher meninas, e ele era um cara tão bom que ele não obrigava, já tinha filho de imigrantes na época, ele não obrigava que as pessoas fossem católicas. Se a pessoa quisesse ser protestante, tudo bem, desde que siga as regras lá do asilo, mas ele acolhia assim mesmo. A menina saía de lá com 18 anos, pronta, sabendo cuidar de uma casa, sabendo matemática, português, geografia,
e cuidava muito delas, mas até uma fofoca também, pode contar? Ai, Conte. pode. Ninguém resiste a uma boa fofoca. Eu ouvi dizer que quem Não. mora em apartamento pode colocar um copo assim, no ouvido que escuta tudo do vizinho. Não que eu faça isso, mas eu ouvi dizer que funciona. Aham. Eu ouvi dizer que funciona isso. O padre Vieira, ele saiu daqui e tornou-se bispo no Ceará. E lá no Ceará era justamente na época em que estava se levantando o... Não vai me fugir o nome do homem agora, meu Deus. Não, Padre Cícero. Padim Cisso, não. Padre Cícero. Você sabe por que Padre Cícero? Não sei. É porque o Padre Cícero, ele foi suspenso das ordens, depois ele foi excomungado. E aí tem uma galera que fala que ele não foi excomungado, não foi. Na biografia dele consta textualmente, ele foi excomungado, ele não soube da excomunhão, o bispo quebrou o galho dele, não falou, e o bispo foi lutando lá, o bispo faleceu, o bispo que assumiu no lugar, foi lutar lá na Itália para conseguir reverter a excomunhão dele, conseguiu reverter a excomunhão dele ainda em vida. No entanto, ele excomungado que estava, suspenso das ordens, ele não podia mais batizar ninguém. E ele era muito amado e respeitado pelo povo do Nordeste. Então o povo chegava até o Padre Cícero e dizia, olha, o senhor não pode batizar porque não vai ter validade do seu batismo, mas faz favor, seja padrinho do meu filho. Então ele foi padrinho de batismo de um incontável número de nordestinos. Por isso o nordestino diz, meu padrinho, Padre Cícero. Olha Vou que dizer do nordestino bacana. lá do sertão, Padim, Padre Cícero. Então o nosso vigarinho aqui é o que excomungou o Padre Cícero. Olha, muito interessante. E o detalhe, né, que a Rua Padre Vieira, ela é aquela que passa cortando o estacionamento da Santa Casa, né? Ela só não tem uma continuação até a Barreto Leme por isso, né? Exatamente, ela dá ali onde tem inclusive, entrando pelo estacionamento da Santa Casa, se você parar para estacionar, olhar à sua esquerda, escondidinho ali tem um busto do Padre Antônio Vieira. Bom, e agora vamos passar para o Frei Antônio de Pádua, mais um nome de rua aqui em Campinas. Quem foi o Frei Antônio de Pádua, o Sidney? O Frei Antônio de Pádua é um daqueles caras que a gente precisa tirar o chapéu para ele, porque ele era mineiro de Baipendi. Engraçado que eu tinha um médico amigo meu, mineiro, e ele falava assim, que Campinas é uma cidade hidromineral. Ele é mineiro também. Ele fala assim, olha, Campinas é uma cidade hidromineral. Por quê? Tá cheio de água por baixo e cheio de mineiros por cima. Minha esposa é mineira. Minha esposa é mineira, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e eu sou campineiro. Tem muitos mineiros em Campinas. A história de Campinas com Minas Gerais é antiga. Quem está nos ouvindo aí em casa, eu tenho certeza que tem alguém de Minas Gerais na sua família, amigo. Aqui, o padre, então, o Frei Antônio de Pádua, ele veio de Minas Gerais para cá, ele era primo do Francisco Barreto Leme. Francisco Barreto Leme é o cara que se instalou aqui, tinha uma sesmaria, se instalou, trouxe a mulher, os filhos, foi tendo filhos e netos aqui, e ele começou a trazer parentes, começou a trazer os primos, começou a trazer os amigos, começou a encher a cidade, ele formou o primeiro povoado aqui, por isso a gente fala que o Barreto Leme é o fundador de Campinas, ele foi o primeiro diretor do povoado, a primeira autoridade do povoado, e o nosso fundador. Mas precisava de um padre para sedimentar esse povoado, e quem que ia querer morar nesse buraco aqui, nesse fundo de mato? O Frei Antônio de Pádua veio, era primo dele, era da família dos Teixeira Nogueira. Essa família construiu várias igrejas na cidade, inclusive. O Frei, então, ele vem, se instala em Campinas, faz um esforço medonho para construir a igreja e consegue. Ele ficava na estrada pedindo dinheiro para os tropeiros que passavam, pedindo esmola para poder juntar o dinheiro e construir a igreja. Então, ele foi o cara que a autoridade espiritual que sedimentou a formação do nosso povoado. A gente diz que o Frei Antônio de Pádua é o cofundador da cidade de Campinas, o cara que rezou a nossa primeira missa, inclusive. A nossa primeira missa foi rezada ali em frente à estátua do Carlos Gomes. Que legal. Agora, não dá para você ir embora que a Thalitinha tá se coçando aqui. Eu tenho uma pergunta. Qual é, pra gente encerrar, Sidney, essa fofoca do Orozimbo Maia? Eu não posso ir embora hoje, sair aqui da CBN Campinas sem saber isso. Então, o prefeito Orozimbo Maia, ele foi prefeito de Campinas por 3 vezes. Disse, na verdade, que ele foi o primeiro prefeito, com o nome de prefeito foi o primeiro. Então, outras pessoas exerceram o cargo, mas com o nome de prefeito ele foi o primeiro. Foi muito querido na cidade, ajudou demais. O cara era um desenvolvimentista, ele ia trazendo construções para a cidade. Ele era ateu. Esse cara se converteu já idoso, ele tinha mais de 60 anos de idade já, e na época 60 anos, você imagina, não é como uma pessoa de 60 anos hoje, né? E ele já bem idoso, se converte e se batiza já idoso. Mas é que ao longo da vida dele,
Ele tinha perto de uns 30 anos, já era um cavalheiro de uns 30 anos, quando casou-se com a Dona Maria, que não deveria ter mais do que 15. E até aí tudo bem, na época super normal, super aceitável para o padrão social. Mas ele se divorciou dela, aliás, ela se divorciou dele, e ele ficou com os bens e tudo, ela ficou com uma modesta pensão, um lugarzinho para morar. Anos depois ela entrou na justiça processando ele por maus tratos. Processou o homem por agressão, por ter batido nela, por ter cárcere privado, por ter privado ela de ter ficado com os filhos, por ter maltratado, ela alegou maus tratos no casamento. E a gente nunca vai saber se isso é verdade. Dá até para saber, tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Eu não apurei isso, não apurei o final da história. Ela faleceu, a Dona Maria faleceu antes da conclusão do processo, então ficou uma coisa meio nebulosa, tem que estudar muito para entender se era verdade ou não, mas pesa sobre a figura do prefeito essa acusação de ter maltratado a esposa. Olha só, pois é, coisas que aconteceu no passado. Essas coisas, a gente vê essas coisas na televisão hoje, a gente acha que é coisa nova. A minha prima, que trabalha no fórum da cidade, ela fala, olha, o número de pais maltratando, molestando as próprias filhas, tá um estouro, tá uma coisa gigantesca. Então, você olha para os jornais do século XIX, estava cheio de denúncias já sobre isso na época. Impressionante. Sidney Rocha contando histórias de Campinas, não só dos padres, mas de outros personagens aqui da cidade. Obrigado, Sidney. Grande abraço para você. Valeu, Sidney. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe, até a próxima quinta. Até semana que vem. Até quinta que vem, 3h58.